Oi, pessoal! Hoje eu quero falar sobre autossabotagem, aprofundar um pouquinho o assunto. A autossabotagem, ela não é só sobre aquilo que nós não nos dispomos a correr atrás e conquistar. Muitas vezes nós conquistamos, mas não conseguimos bancar aquilo que a gente conquista, como se a gente tivesse sonhado com um lugar incrível, né? Pode ser um estudo, uma casa, um curso, um relacionamento, e daí a gente não banca isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um casal que eles se curtiam muito, os amigos sempre gostaram muito deles, e eles então fazem uma super festa de casamento. Só que eles fazem a festa de casamento na própria casa deles. Eles construíram uma casa juntos antes de casar e resolvem então levar os amigos, família, todo mundo para celebrar essa nova fase da vida na casa. E a festa corre solta, madrugada dentro, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, quando é quase 4 da manhã, o último convidado vai embora. Só que ele não fecha a porta. O casal nem percebeu isso. Os dois super cansados, cada um se joga numa poltrona, num canto do sofá. Só que aquela porta aberta faz uma brisa muito fria entrar pela casa dentro. O marido super cansado fala para a esposa: amor, você pode fechar a porta que tá entrando um vento frio? Daí a esposa olha para ele e diz: feche você, a distância é a mesma para mim e para você. Aí ele diz a ela: então quer dizer que eu mal coloquei uma aliança no seu dedo e você já está se comportando dessa forma? Aí ela responde: sim, você também pode ser cavalheiro e levantar, por que você não pode fechar a porta? E os dois começam a ficar super incomodados e se desentender, até que a esposa fala o seguinte: então tá bom, vamos fazer uma aposta. Nós dois vamos ficar em silêncio. O primeiro que falar, levanta e fecha a porta. E assim os dois concordaram, pelo menos nisso eles concordaram. E daí aquele friozinho, eles largados ali, um olhando pro outro, esperando que alguém falasse alguma coisa. Nisso entram 3 ladrões na casa. Eles começam a limpar a casa. Pegam ali um vaso, pegam objetos de valor, pegam um quadro. Até as joias que estão na noiva eles tiram dela. Ela, indignada, fica olhando pro marido, que não fala uma palavra enquanto ele vai tirando as joias dela. Eles vão embora, limpam a casa. Quem chama a polícia, para vocês terem uma ideia, é um vizinho que achou super estranho, que já estava amanhecendo, tinham pessoas, totalmente estranhas saindo com os objetos da casa. Então, esse vizinho chama a polícia. E a polícia chega lá e começa a interrogar os dois que não respondem. Aí a polícia vai se irritando, daí se irrita com o marido quando ele diz: poxa, a gente vem até aqui, o senhor não tem nada para dizer, vai ficar em silêncio? E daí eles pegam o noivo, dão um chacoalhão nele: o senhor não vai falar nada? Aí a esposa irritada diz: não coloque a mão no meu marido, não admito que vocês tratem ele dessa forma. Daí o marido diz: ahá, ganhei a aposta. Abstraindo os absurdos dessa história, dessa analogia com a autossabotagem, é mais ou menos assim. Às vezes você está no ápice da sua vida, você está feliz, você tinha tudo para estar celebrando uma conquista, para estar começando a desfrutar de algo que você demorou para estar lá naquele espaço, naquele lugar, e você começa a fazer o quê? Focar no negativo, focar no que não dá certo, começa a ter sentimento de autossabotagem em relação a si próprio, as pessoas que o rodeiam, e aí vai. Esse lugar que muitas vezes a gente se coloca de se auto-sabotar, acontece dessa forma porque, de alguma maneira, a gente entende que a gente não merece estar lá. Seja por uma história anterior, que a gente vai ter que trabalhar com a gente mesmo, seja num processo de a gente pensar sobre a história, seja numa terapia, seja numa meditação, seja o que for que você entenda que seja o seu lugar para chegar a essa percepção de si mesmo. Até aquilo que a gente às vezes vai construir em termos de comparação, né? Às vezes, por vezes, idealizamos tanto um lugar que, se aquilo não for exatamente como a gente idealizou, a gente tem o sentimento de que talvez não tenha valido todo o esforço. Então, a autossabotagem pode vir, sim, de um processo profundo de inadequação meu, em que ou eu não tenho resiliência para bater forte naquilo que eu quero, seja no momento da conquista ou até depois de uma conquista, seja um medo de críticas. Eu sou muito perfeccionista e diante da menor crítica, toda aquela construção desaba. Sabe aquela coisa assim, 99% de coisas que deram certo e a pessoa foca no 1% que não deu? Muita gente que tem esse comportamento.
ou seja, até mesmo pela falta realmente de autopercepção. Eu fico tão focada na luta, tão focado na luta, que eu não consigo entender quando eu estou ali realmente no momento de poder desfrutar. É como se aquela falta fosse mais importante do que a própria conquista. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu batalho tanto para chegar lá e quando chegar, o que vai ser da minha vida? Então, isso tudo é muito importante a gente refletir, a gente pensar, para não jogar fora as pequenas, as médias e as grandes conquistas da nossa vida, não jogar fora os nossos talentos e não desistir no meio do caminho. Porque, afinal de contas, muito mais do que construir um caminho, também é importante que a gente saiba desfrutar o percurso. Essa é a minha reflexão de hoje. O que você está se auto-sabotando? Será que tem alguma coisa aí para você pensar sobre si mesmo? Ou será que alguém das suas relações às vezes está precisando de um pouquinho de luz sobre isso e você pode, de repente, ajudar essa pessoa com essa reflexão de hoje?